に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Gaio Teorias de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo vai ser mais uma teoria por vlog. Galera, eu sei que as últimas que eu fiz foram de Demon Slayer, essa aqui também vai ser de Demon Slayer, mas eu prometo que a próxima vai ser de outro anime, que não seja Demon Slayer, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser como seria se a Nezuko fosse uma caçadora de Onins e o Tanjiro fosse um Oni. Então bora pro vídeo. Mas antes não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Então, deixou o like, se inscreveu? Bora, vamos lá. Primeiro, como é que isso aconteceria? Vamos lá. Como aconteceu na história original, pro Tanjiro ser um caçador de Onins e a Nezuko uma Oni. Na história original, o Tanjiro foi vender carvão e a Nezuko, junto com o resto da sua família, ficaram em casa. O Tanjiro foi vender carvão para conseguir mais dinheiro para a família. E aí, quando ele voltou, toda a sua família tinha sido assassinada pelo Muzan e a Nezuko tinha se tornado um Oni. Mas e se a gente inverter os papéis? A Nezuko ficou junto com a sua família e o Tanjiro foi vender carvão. E se a gente trocar para aqui, e se a Nezuko fosse vender carvão e o Tanjiro ficasse com a sua família? Isso vai ser o que eu vou alterar nessa história. Então, como é que seria? Bom, primeiramente a Nezuko não teria problemas para vender o carvão e ir lá, normal que no Tanjiro, para poder vender o carvão. Ela também não iria cedo para a casa dela, por quê? Por causa que acabaria escurecendo e teria uns Onis também, precisaria só de manhã. E aí ela iria para a casa dela e quando chegasse lá, ia ver toda a sua família morta e o Tanjiro ainda não estaria morto, mas estaria quase. Então ela tentaria levar o Tanjiro para algum lugar para poder pedir ajuda, porque estava quase morrendo, ia pedir socorro. Só que aí o Tanjiro se revelaria um Oni e tentaria atacar a Nezuko chorando, tentaria dizer para ele parar com isso. O Tanjiro começaria a chorar, porque lembraria da Nezuko aos poucos. E aí o Tomioka apareceria. Então ele tentaria matar o Tanjiro, só que a Nezuko imploraria, ia dizendo que ele é sua última família, que é tudo que resta. E essas coisas, tipo o Tanjiro, o Tomioka tentaria, até se ajoelharia, e o Tomioka diria que não deve se ajoelhar por causa dessas coisas. E aí depois também dele ver o Tanjiro protegendo a Nezuko, aí que ele não realmente ia querer matar o Tanjiro, que teria virado um Oni nesse caso. E o que aconteceria? Bom, ele deixaria os dois vivos, ele faria um bambu pro Tanjiro botar na boca, pra não conseguir devorar nenhum humano. E aí o que aconteceria? Ele mandaria os dois treinar com um Orokodaki. Aqui falaria pro Orokodaki tudo que ele precisaria saber. Só que aí aconteceria o seguinte, galera. Temos que lembrar um fato interessante. O Tanjiro Oni é muito mais forte do que a Nezuko Oni. É claro que, tipo, eu sei que ele não vai ser tão forte quanto ele era no final de Demon Slayer, já que, tipo, esse Tanjiro aqui não é muito treinado e também não tem tanto sangue do Muzan, eu sei, mas ainda assim seria um Oni muito mais poderoso do que a Nezuko era. Também conseguiria desenvolver bem melhor. Ele poderia ficar em uma união só bem mais rápido do que a Nezuko. Mas enfim, vamos continuar aqui a história, como é que seria, vamos lá. As primeiras alterações que aconteceriam seriam quando chegasse aqueles primeiros Oni que o Tanjiro e a Nezuko enfrentaram no Oni. Nesse caso seria a Nezuko e o Tanjiro Oni que iriam enfrentar. E como é que seria? Bom, a Nezuko também, eu vejo a Nezuko também sendo tão gentil quanto o Tanjiro. E também, vamos continuar. A cena ficaria horrorizada com aquela cena. Ela tentaria enfrentar lá o Oni. O Tanjiro ficaria lá com a boca coisando água lá, porque tipo, veria pessoas mortas lá com sangue. Só que ele acabaria se recompondo lá, recobrando a consciência, esquecendo essa vontade. E atacaria o Oni que estaria tentando matar a Nezuko. E ele derrotaria esse Oni com muita mais facilidade do que a Nezuko derrotou, já que tipo, eles seriam muito mais fortes do que a Nezuko. E a Nezuko conseguiria derrotar ele basicamente da mesma forma que o Tanjiro derrotou. E assim, dessa forma, depois de derrotar ele, prender na parede, e o Tanjiro Oni dar conta do corpo dele, o Orokodaki apareceria e explicaria que os Onis só podem ser mortos pelo sol, ou tem outra forma. Ele diria pra
Nezuko esmagar a cabeça dele com uma pedra, só que ela, por ser tão gentil, que eu imagino que ela seja tão gentil quanto o Tanjiro, ela não deixaria, ela não faria isso. E aí depois disso, o Sol ia chegar e mataria ele e a Nezuko, o Tanjiro Oni iria se esconder para não ser atingido pelo Sol. E aí, depois disso, a Nezuko e o Tanjiro iriam treinar com o Orokodaki. Na verdade, só a Nezuko, o Tanjiro é um Oni. E o que aconteceria? Bom, daí pra frente, a Nezuko iria treinar com o Orokodaki. O problema, galera, é que é o seguinte, a Nezuko ela não tem tantas vantagens quanto o Tanjiro tem. Que é o seguinte, que o Tanjiro tem um olfato, a Nezuko não tem. Então, ela teria mais dificuldades do que o Tanjiro teve naquele treinamento. E o Tanjiro Oni também ficaria dormindo e tal. A diferença é que o Tanjiro Oni ia desenvolver muito melhor do que a Nezuko, quando era um Oni. E aí a Nezuko também passaria pelos mesmos treinamentos que o Tanjiro passou. O problema seria que ela teria bem mais dificuldades. Eu acho que ela conseguiria passar direitinho nesse treinamento. Sim, com as mesmas dificuldades do Tanjiro, só que um pouco maiores. Ela também teria que cortar pedra. O Sabito também acabaria influenciando ela lá, desafiando e tal. Depois iria a rima do Tomio Kamakomo, que também ajudaria. E dessa forma, ela conseguiria cortar pedra e derrotar o Sabito. E assim, ela acabaria indo ver o Orokodaki, porque tipo, ela teria cumprido o desafio. Agora poderia participar da seleção final para poder se tornar uma caçadora de Onis. E aí, como é que seria daqui pra frente? Bom, vamos lá. Na seleção final, eu também ia querer vingar o Sabito. A diferença é a seguinte. Vamos lembrar que um fato que ajudou o Tanjiro a vencer aquele Oni que matou o Sabito na seleção final foi que ele despertou a marca do caçador. A Nezuko também teria a marca do caçador? Olha, a Nezuko na história canônica de Demon Slayer não despertou a marca do caçador. Por quê? Bom, porque pelo que foi mostrado, ela não pode despertar em Onis. Então a Nezuko nunca despertou. Mas acredito que por ser da família Kamatsu, ser irmã do Tanjiro, que tinha a marca do caçador, e filha também do Tanjiro, o pai do Tanjiro, que também possui algo semelhante à marca do caçador, então acredito que ela também ia despertar a marca do caçador. Mas ela não teria a mesma cicatriz que o Tanjiro talvez tivesse. Mais ou menos. Seria um pouco diferente, mas ela teria. Ela também teria a marca do caçador e vencer aquele Oni com um pouquinho mais de dificuldade que o Tanjiro, mas venceria da mesma forma que o Tanjiro venceu. E aí na seleção final ela acabaria passando. Ela dormiria de manhã e lutaria contra os Onis à noite. E aí, depois de um tempo ela passaria na seleção final. E aí ela mandaria fazer a sua lâmina de Nichirin. Enquanto isso ela iria voltar até o Orokodaki depois de ter passado na seleção final. E acabaria reencontrando o Tanjiro, que já teria acordado. Só que aí fica a seguinte questão, galera. Temos que lembrar que o Tanjiro, mesmo sendo um Oni mais fraco do que na história original, já que ainda nesse início de história, ele seria muito melhor que a Nezuko, mais desenvolvido, se desenvolveria muito melhor. E tipo, o que aconteceria? Eu acho que nesse ponto o Tanjiro já saberia falar. Porque tipo, galera, a Nezuko, ela só aprendeu a falar, quando a Nezuko entrou, ela só aprendeu a falar depois que ela se tornou imune ao Sol. Que ela começou a aprender a falar. Nesse caso, com o Tanjiro, eu acho que seria diferente. Eu acho que ele por ser um Oni que desenvolveria bem melhor do que a Nezuko, ele conseguiria sim. Se tornar imune ao Sol. Ele conseguiria. Galera. Bem mais rápido que a Nezuko. Ele se tornar imune ao Sol seria, mas não ainda. Mas ele já saberia falar. Poderia falar com a Nezuko e tal. E o que isso iria influenciar bastante daqui pra frente. Vamos lá, galera. Como isso iria influenciar agora daqui pra frente? Aqueles mesmos Onis que o Tanjiro e a Nezuko enfrentaram lá no início da história, assim que o Tanjiro virou um caçador de Onis. Como seria essa luta? Bom, a diferença é que eles seriam derrotados com mais facilidade, pelo fato do Tanjiro Oni ser mais forte que a Nezuko Oni. Dessa forma, eles seriam derrotados com mais facilidade, sem contar que a Nezuko nem precisaria salvar o Tanjiro, já que ele sozinho já daria conta de qualquer Oni qualquer um daqueles Onis que ele enfrentasse. A Nezuko também tem uma certa dificuldade para derrotá-lo, mas no final das contas conseguiria derrotá-lo. A luz, e assim os dois Onis seriam derrotados. E aí vem a questão. Depois desse acontecimento, na história original, o Tanjiro ele foi comer e a Nezuko estava junto com ele. E aí ele acabou sentindo o cheiro do Muzan e foi atrás dele. Aí é que tá, galera. Fica complicado dizer como é que seria daqui pra frente.
A Nezuko não tem o mesmo olfato que o Tanjiro, então ela não sentiria o cheiro do Muzan. Porém, o Tanjiro Oni, ele já saberia do Muzan e dessas coisas sobre ele, ter matado a sua família e tal. Ele também, por ser um Oni que desenvolveria melhor que a Nezuko, já lembraria do Muzan e dessas coisas. Ele até não poderia sentir o cheiro, a Nezuko não sentia o cheiro do Muzan, já o Tanjiro Oni sentiria. A Nezuko não sentiria, mas o Tanjiro Oni sentiria. E aí, ele iria atrás do Muzan e a Nezuko iria junto. Aí os dois acabariam se encontrando com o Muzan. E a Nezuko já conseguia perceber pelo Tanjiro e pelo que ela sabe do Muzan, que aquele ali é o Muzan Kibutsuji. E aí ela iria tentar atacar o Muzan, só que aí a filha do Muzan apareceria e ela não teria coragem de atacar o Muzan com aquela garotinha ali, porque também estaria chocada com a situação. E aí o que aconteceria aí? Bom, o Muzan ia querer uma briga ali. Ele não, mesmo tendo um Oni ali, ainda assim ele não ia querer atacar por vários e vários motivos. E aí o que aconteceria? Bom, o Muzan, da mesma forma que na história original, transformaria um cara que estaria passando por ali em um Oni só, arranhando seu pescoço. E assim, o pobre coitado acabaria virando um Oni e tentaria atacar a namorada dele. Só que a Nezuko ia lá e impedir. Também o Tanjiro Oni ia querer atacar o Muzan. Só que a Nezuko ia mandar ele não atacar o Muzan, já que seria perigoso ele enfrentar o Muzan sozinho. E também ela não queria correr o risco de que ele acabasse atacando a filha do Muzan ou a esposa dele. Então, ela não deixaria o Tanjiro Oni atacar eles. Porém, ela iria fazer aquelas mesmas ameaças que ela fez que o Tanjiro fez pro Muzan. Tipo, eu vou te caçar até as profundezas do inferno, você vai pagar por tudo que fez. E essas coisas. Até o próprio Tanjiro Oni poderia acabar falando isso pro Muzan. Existe também essa possibilidade de tirar o bambu da boca e acabar falando essas mesmas coisas pro Muzan. E aí, o que aconteceria depois disso? Bom, os dois acabariam sendo salvos pela Tamayo e acabariam indo lá pra onde fica a Tamayo e tal. E aí eles conversariam lá sobre isso aí, da cor pros Onis, que eles são Onis do bem, e essas coisas. E no final das contas, a Nezuko daria o sangue do Tanjiro pra eles, para que pudesse ser trabalhado, para criar uma cura pra Onis. E aí, o Muzan manda aqueles mesmos Onis da história original atacarem eles. Que é a história original. E como é que seria? Bom, o fato do Tanjiro ser um Oni bem mais poderoso que a Nezuko, além do Yushiro também tá ajudando, os dois juntos iriam lutar contra aquela menina lá que é um Oni que eu não sei seu nome, e a Nezuko iria enfrentar aquele Oni da história original. Ela teria dificuldades para derrotar ele, as mesmas dificuldades que o Tanjiro teve, mas ela acabaria conseguindo vencer, mesmo que com muitas dificuldades. Ela também ficaria bastante ferida. E quanto a outra Oni, bom, ela seria derrotada basicamente da mesma forma da história original. Caso o Yushiro e o Tanjiro Oni não dessem conta dele, que eu acho meio difícil, já que seria, além do Tanjiro Oni ser mais poderoso que a Nezuko, seriam os dois trabalhando juntos. E também com o Tanjiro Oni seria bem mais racional que a Nezuko e também saberia falar. Então acredito que os dois juntos conseguiriam dar conta dela. Caso não dessem, a Tamayo iria lá e acabaria matando ela. O negócio é o seguinte, caso o Yushiro e o Tanjiro derrotassem aquela mulher Oni, acontece que eles não acabariam, não sabem assim com tanta facilidade, entre aspas, que eles não eram dos 12 Kizuki, já que eles teriam dito que eram dos 12 Kizuki. Mas no final das contas, a Tamayo ainda ia descobrir, porque tipo, é bem fácil você saber se o Oni é ou não dos 12 Kizuki simples. Tem o símbolo no olho de que é um dos 12 Kizuki ou não. Então, se ela perceber que eles não teriam e que não seriam dos 12 Kizuki. Isso é basicamente isso. Diferente dos outros que eu andei gravando, hoje tá mais quente que antes. Sinceramente eu não sei o porquê, né? Mas enfim. Continuando aqui com a história. O sangue do Tanjiro Oni seria dado para Tamayo para poder estudar junto com o Yushiro, para poder criar uma cura para Onis, para ajudar numa cura para Onis. E eu também daria a missão para Nezuko, para ela conseguir o sangue dos 12 Kizukis, não de todos os 12 necessariamente e tal, mas de Onis que tem mais sangue do Muzan, e assim mandar para ela, para que ela possa começar a ajudar e assim possivelmente preparar uma cura para Onis. E aí, logo após isso, a Nezuko acabaria se encontrando com os Zenitsu mais pra frente, quando os Zenitsu estivessem tentando forçar uma mulher, entre aspas, a se casar com ele. E assim a Nezuko iria lá e iria salvar aquela mulher de Zenitsu, entre aspas, porque o Zenitsu
Os Zenitsu não iam querer machucar nem nada do tipo. Ela acabaria salvando ela, ela seguraria os Zenitsu enquanto ela acabaria fugindo. Aí os Zenitsu veria a Nezuko. A Nezuko seria uma mulher. E como é que seria? Bom, ele ia apaixonar de imediato pela Nezuko, já que se ele se apaixonar pela história original, eu também ia se apaixonar nessa mesma história pela Nezuko. E aí o que aconteceria seria que ele ia colocar as gadis, dizendo, oh, se casa comigo, eu vou morrer. A Nezuko acabaria conversando com o Zenitsu e diria que não é assim, que ele não vai morrer, que ela pode ajudar ele, essas coisas. O Zenitsu se apaixonar pela Nezuko seria bem óbvio. E aí, logo após isso, o que aconteceria seria basicamente que a Nezuko iria para aquela mansão que o Tanjiro foi na história original para enfrentar aquele ex-membro dos 12 Kizukis, que estaria lá, o Êxodo Inferior 6. E aí ela iria lá. E aí na mansão, ela ia enfrentar o Êxodo Inferior 6, enquanto o Zenitsu e o Inosuke iam enfrentar os mesmos Onis que eles enfrentaram na história original. E o Tanjiro Oni ficaria naquela caixa lá que igual a da Nezuko, praticamente, que seria basicamente igual a da Nezuko, e ficaria do lado de fora. E aí, o que aconteceria? O que aconteceria seria que a Nezuko conseguiria derrotar o Êxodo Inferior 6, já que ela também poderia ser tão habilidosa quanto o Tanjiro, não tanto, mas poderia ser sim. Ela derrotaria ele, e logo após isso, ela teria que lidar com Inosuke, que tentaria matar o Tanjiro Oni, que estaria na caixa. O Zenitsu ainda ia proteger. É claro que não seria a mesma cor da história original, mas não teria aquele mesma emoção na história original, mas o Zenitsu ainda protegia aquela caixa por ser importante para Nezuko. E ele defenderia ainda mais do que defendeu a caixa do Tanjiro na história original, que seria a Nezuko. Por quê? Porque ele já seria apaixonado pela Nezuko a esse ponto. E aí, a caixa é importante para Nezuko. Por isso que ele ia proteger ele que custasse a própria vida. Então seria basicamente a mesma cor da história original. Dessa forma, depois de ser espancado pelo Inosuke, a Nezuko apareceria e salvaria o Zenitsu e impediria o Inosuke de matar o Tanjiro. E aí, mais pra frente, eles acabariam lá ficando... acabariam não mais brigados, podemos dizer assim, não mais brigados, eles acabariam ficando na paz e tal. E aí, eles acabariam indo juntos para aquela mesma aquela parada da história original, que eles foram lá para descansar. Talvez a Nezuko não dormisse no mesmo quarto dos meninos, porque tipo, é uma menina, eles são meninos, tem essas coisas. Na história original, tipo, ela era um Oni, então tanto faz. Mas nessa história é complicado, mas eu acho que eu não dormia no mesmo quarto que eles. Porém, ela ainda ia abrir a caixa e apresentar o seu irmão, o Tanjiro Oni, para eles. É óbvio que o Zenitsu não ia se apaixonar pelo Tanjiro, mas ficaria impressionado por ele ser um Oni, e a Nezuko explicaria que ele nunca devorou ninguém, essas coisas. E o Zenitsu iria acreditar, e o Inosuke pouco se importaria, já que ele veria que não é perigoso, que a Nezuko está controlando a situação. E aí mais pra frente teríamos a missão no Monte Natagomo, onde teríamos a família Aranha. Como é que seria com a Nezuko caçador de Onis e o Tanjiro Oni? Bom, eu acredito que seria basicamente da seguinte forma: o Zenitsu ainda ia querer proteger a Nezuko, porque tipo, ele seria apaixonado pela Nezuko, então ia querer proteger, apesar de que ela tá bem capaz de se defender sozinha. Aí, o que aconteceria seria que o Inosuke ficaria lidando com o Oni-Aranha pai, enquanto a Nezuko iria derrotar aquela... Eu não sei se era Oni-Aranha filho ou era Oni-Aranha mãe. Uma dessas duas lá, que estaria sofrendo e tal, essas coisas, que até seria amassada pelo Urui. Só que a Nezuko iria lá e, usando a quinta forma da inspiração da água, mataria ela de uma forma gentil. Porque eu também vejo a Nezuko tem a mesma compaixão que o Tanjiro tem pelos Onis. Por quê? Porque o irmão dela é um Oni. Ela entende que entenderia que os Onis sofrem e essas coisas. Então ela não ia ser cruel tipo Sanemi. Ela ia ser gentil que nem o Tanjiro. Ia ter compaixão pelos Onis. E aí, essa Oni, que eu não sei se é a Aranha Mãe ou a Aranha Filha, acabaria contando que um dos 12 Kizuki está ali. E aí, mais pra frente, a Nezuko acabaria se encontrando com o Urui, um dos 12 Kizuki. E como seria a luta deles? Bom, seria semelhante à luta do Urui contra o Tanjiro. Só que aí, o que aconteceria seria basicamente que a Nezuko também ia sofrer que nem o Tanjiro sofreu, e acabaria sendo protegida pelo seu irmão mais novo, que seria o Tanjiro Oni. E aí, o Urui talvez não ficasse tão impressionado quanto na história original, pelo fato de ser, tipo, ser a Nezuko uma mulher e o Tanjiro um Oni, mas que, tipo, são basicamente de família, são irmãos, então ia ter ainda o mesmo peso. A diferença, galera, é a seguinte: o Tanjiro Oni e tal, aí teria várias consequências aqui nessa história.
O fato é que seria o seguinte, o Urui não conseguia capturar o Tanjiro da mesma forma que ele capturou a Nezuko, e assim os dois iam lutar juntos contra o Urui. Só que tem a seguinte forma, galera, a Nezuko, ela não sabe muito bem a Hinokami Kagura. Então existe a possibilidade de, tipo, ela acabar sendo derrotada, mas não morta. E aí quando o Urui fosse matar ela, o Tanjiro pegasse a espada dela, ela que teria quebrado, da mesma forma que a espada do Tanjiro quebrou, e assim ele mesmo usasse a Hinokami Kagura ali para poder matar o Rui. Eu vejo isso acontecendo. Sem contar qualquer coisa, ele poderia usar o Kekijutsu dele, que eu acho que tipo, seria tipo da Nezuko, só que bem mais potente. A gente assim usar contra o Urui e depois derrotar ele. Só que aí fica a questão, ele mataria o Rui ou não? Porque tipo, ser um Oni seria bem mais poderoso do que ele era na história original, e ainda poderia usar Hinokami Kagura. Então, aqui fica a questão, ele morreria ou não? Ele mataria ou não o Urui? O Tanjiro Oni, usar Hinokami Kagura, mataria o Urui ou não? É uma pergunta difícil de se dizer, para falar a verdade. Eu acredito que sim. Eu acho que o Urui conseguiria, que o Urui morreria sim pro Tanjiro Oni, por ter conseguido, porque era um Oni, seria bem mais sorteado que um humano e estaria usando a Hinokami Kagura. Só que aí, logo após realizar tal feito, ele ficaria bem cansado, mas acabaria se recuperando por causa da regeneração. E ele iria ajudar nisso, usando seu Kikijutsu e traria ela de volta. E logo após isso, o Tomioka iria aparecer depois de um pequeno tempo. E é claro que o sangue do Urui seria coletado para ser levado para Tamayo, pela Nezuko ou pelo Tanjiro Oni, já que como o Urui seria derrotado antes do Tomioka chegar, daria tempo de se despedir do Urui e entender o sofrimento dele, e aí depois disso pegar o sangue dele para poder levar para Tamayo. E aí como seria o reencontro com o Tomioka? Bom, primeiramente ele estaria impressionado pelo fato de que um Oni usou uma espada e uma respiração para derrotar um Lu inferior. Tudo bem que seria o Tanjiro Oni, já entenderia, mas seria no mínimo impressionante. E ele veria também a Nezuko, que encontraria ela, eles poderiam ter uma pequena conversa, sobre tipo, que é uma boa caçadora de Onis agora, quanto ela melhorou, que o Tanjiro também melhorou bastante, até ajuda ela, essas coisas. Ela também ficaria impressionada. A Nezuko também ficaria impressionada pelo Tanjiro ter usado a Hinokami Kagura, porque tipo, ela até conhecia a Hinokami Kagura, ela só não saberia usar direito. Então seria melhor colocar que o Tanjiro Oni pegaria a espada da Nezuko e usaria o Hinokami Kagura. Ele provavelmente poderia acabar ensinando para a Nezuko depois. Eles teriam uma pequena conversa, e aí o que aconteceria seria que consequentemente a Shinobi iria aparecer e tentaria atacar o Tanjiro Oni. Bom, o Tomioka poderia se defender, caso não se defendesse, o próprio Tanjiro Oni poderia se desviar desse ataque. E ele perguntaria porque tá conversando com esse Oni, essas coisas, que tipo, o Tomioka e o Tanjiro também tem uma conversa, já que tipo, o Tanjiro sabe falar e poderia conversar com o Tomioka tranquilamente. A Shinobi apareceria e perguntaria por que não tá matando esse Oni, porque tá conversando com ele não matou nem nada do tipo, essas coisas. Também acabaria falando com a Nezuko, diria que o Tanjiro nunca devorou ninguém, essas coisas. Só que de qualquer forma a Shinobi ainda ia querer matar o Tanjiro Oni. Eu não tenho certeza se o... Eu sei que a Shinobi é a mais fraca dos Hashiras, só que eu não tenho certeza se o Tanjiro nesse ponto ainda conseguiria dar conta da Shinobi sozinho. Só que ele teria o Tomioka e a Nezuko ali, né, do próprio Tanjiro Oni. Então o Tomioka ia ficar lutando com a Shinobi, enquanto a Nezuko e o Tanjiro Oni iriam fugir. E como é que seria a Shinobi ainda aparecer? Olha, eu acho que a Nezuko não estaria tanto ferida quanto o Tanjiro, já que tipo, os efeitos da Hinokami Kagura, ela não sofreria, então não estaria tanto ferida. Então ela poderia, diferente do Tanjiro, ter uma pequena luta contra a Kanao, mas ainda acabaria perdendo. E aí sobraria pro Tanjiro Oni defender a sua irmã e também defender a si mesmo, da sua própria vida, e lutar lutar contra a Kanao. Só que a Kanao ia se impressionar pelo fato do Tanjiro, que é um Oni, estar defendendo a sua irmã, que é uma humana. Então ela ficaria surpresa e os dois ficariam lutando até anunciarem que a Nezuko, caçador de Onis, o Tanjiro, tipo, seria basicamente anunciar que a Nezuko Kamado e o Tanjiro Kamado teriam que ser levados lá para o esquadrão de caçadores, essas coisas. E o que aconteceria? Bom, a Nezuko acabaria nocauteada se ela não estivesse, e o Tanjiro Oni também. Ou ele poderia se entregar pacificamente, já que não ia pretender matá-lo ainda. É assim, os dois seriam levados para o esquadrão de caçadores daquele mesmo lugar da história original. E aí eles se encontrariam com os Hashiras
E assim, como é que seria nessa história? É curioso, tipo, como é que a Nesco seria com os Hashiras? Tipo, é difícil ver o que eles iam pensar da Nesco, já que, tipo, é basicamente uma mulher querendo defender seu irmão mais novo, essas coisas, só que ainda, tipo, seria uma caçadora andando com um Oni. Só que eu acho até que a Mitsuri tem uma compaixão maior do que ela teve na história original pela Nesco. Tipo, pelo Tanjiro, no caso. Tipo, ela já teve uma compaixão pelo Tanjiro, teria maior pela Nesco, porque, tipo, basicamente o irmão mais novo que poderia ser o irmão mais velho, que agora é um Oni. Eles ainda são fortes juntos, mesmo sendo uma humana e um Oni. E aí eles ainda discutem daquela mesma forma, porque tipo, não iam querer aceitar isso, um humano com um Oni. Talvez eles não quisessem matar a Nesco, por fato de ser só uma garota, né? Eu acho que sim, né? Porque tipo, eu não quero ser preconceituoso, mas eu acho que eles não iam querer matar uma garota, né? Eu acho que não. O Tanjiro Oni, tudo bem, eles iam querer matar ele. Já uma garota, tipo a Nezuko, acho que não. Eles iam querer matar a Nezuko. E aí o Sanemi ainda ia esfaquear o Tanjiro Oni. A Nezuko não estaria tão ferida quanto na história original e poderia se libertar das cordas, mas ela não conseguia também se defender do Sanemi. E o problema seria, ela daria uma cabeçada no Sanemi. Olha, eu não sei dizer se ela tem uma cabeçada dura, mas tipo, considerando que o Tanjiro tinha uma cabeçada dura e a mãe deles também, então eu acho que a Nezuko também tem uma cabeçada dura, tipo a do Tanjiro. Talvez não tão dura quanto a do Tanjiro, mas teria. E assim, dessa forma, as coisas seriam semelhantes à história original, com o Sanemi tentando fazer o Tanjiro atacar ele lá com seu sangue raro, e acabaria que não funcionaria. O Tanjiro resistiria com mais facilidade do que a Nezuko teve, seria bem mais alto. Ele até poderia acabar batendo papo com o Sanemi, querendo atacar ele, porque tipo, seu idiota, você me esfaqueou, atacou a minha irmã, e até tem um problema com os Hashiras por isso. Eles teriam tentado atacar a Nezuko e tentarem matar eles dois, principalmente com o Obanai e o Sanemi. Provavelmente só não seria com a Mitsuri, mas com os outros Hashiras, principalmente com o Sanemi e o Obanai, ele ia ficar com raiva deles. Eles teriam tentado matar sua irmã. Eles teriam, tipo, o Tanjiro teria essa raiva aí deles. Eles acabariam que não atacando porque a Nezuko ia pedir pro Tanjiro não atacar eles. E aí como é que seria depois disso? Bom, os dois acabariam sendo levados para a mansão da borboleta da mesma forma que na história original. Só que aí vamos lá, o que eu acho que aconteceria na mansão da borboleta? Bom, a Nezuko recebia os mesmos tratamentos que o Tanjiro teve, com a exceção de que não seriam nada tão grave, já que ela não teria usado a Hinokami Kagura e o Tanjiro teria protegido ela. Observação: esse Tanjiro não viraria um Hashira. Sabemos que, tipo, se um caçador de Onis matar um dos dois Kizukis, ele é promovido pra Hashira na hora. Só que a questão é a seguinte, galera. O Tanjiro não seria exatamente caçador de Onis ainda, ele não teria aceitado. Então, provavelmente ele não viraria um Hashira. E se o Kagai ou o Buyashi tentasse fazer virar um Hashira, os outros Hashiras não iriam aceitar. Então, pelo menos por hora, ele não seria um Hashira. Porém, eles já iriam considerar o Tanjiro como alguém de nível Hashira, por ter derrotado um dos dois Kizukis. E aí, como é que ia acontecer na mansão da borboleta? Bom, a Nezuko iria treinar, iria se recuperar bem mais rápido do que o Tanjiro foi, iria treinar. E o Zenitsu também está bem preocupado com a Nezuko por causa porque teria acontecido no Monte Nataguna. E aí, o que aconteceria? Pra frente, bom, para começar, a Nezuko passaria pelas mesmas dificuldades do Tanjiro, mas acabaria superando. Aprenderia a respiração lá da concentração, acho que esse é o nome. Aprenderia, controlaria e acabaria passando por todos aqueles testes e venceria a Kanao. Só que eu acho que uma diferença que teria seria a seguinte: a Nezuko acabaria vendo o Tanjiro usando a respiração do sua Hinokami Kagura para poder matar Urui, e ainda usando seu Kikijutsu também. E essa parte do Kikijutsu não é tão relevante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, galera, a Nezuko veria o Tanjiro usando uma respiração, que seria a Hinokami Kagura, que ela já teria visto no passado o pai dela usando essa respiração. E no caso a Hinokami Kagura. É bem possível que à noite ela pedisse o Tanjiro para ensinar ela a usar Hinokami Kagura. Pelo fato do Tanjiro ser um Oni, e teria que ser à noite, obviamente. E a Nezuko não dormiria muito também, só que o Tanjiro ia treinar para saber usar Hinokami Kagura. E pelo fato do Tanjiro ser um Oni, ele poderia usar a Hinokami Kagura sem problema nenhum, sem medo nenhum, já que seria tranquilo usar a Hinokami Kagura conhecendo o Oni, não sofria nem nada do tipo. E ele ensinaria a Nezuko, só que a Nezuko ia sofrer que nem o Tanjiro, acabaria precisando ser tratada pela
a Oi pelas outras lá da Mansão da Borboleta. Só que eles acabariam treinando e a Nezuko aos poucos ia começar a aprender a usar o Hinokami Kagura. Agora eles treinariam sempre que possível. E aí, logo após isso, aconteceria o arco do trem infinito. Como seria o arco do trem infinito? Bom, a relação da Nezuko com Rengoku, acho que seria semelhante à relação do Tanjiro com do Tanjiro com o Rengoku. E aí, no final das contas, o que aconteceria? Bom, ela acabaria se libertando daquele sonho, graças à ajuda do Tanjiro, que ia usar o Sokekijutsu pra tirar de lá. E o pai do Tanjiro também ia ajudar. Eu falo o pai do Tanjiro, só que ele também é pai da Nezuko. Basicamente, o Tanjiro iria ajudar a Nezuko a, sei lá, se matando. Ela sairia, e assim o Tanjiro Oni, usando o Sokekijutsu, iria tentar tirar todos do sonho, e também cortando as cordas que eles estariam presos. E aí a Nezuko iria partir para enfrentar o Lu Inferior 1. E aí logo após isso, derrotar ele, o Inosuke acordaria. E aí então o Tanjiro Oni estaria defendendo os passageiros do trem. E aí logo após isso, a Nezuko e o Inosuke iriam defendê-los por um tempo. Aí o Rengoku acabaria acordando junto do Zenitsu, que não estaria acordado, estaria dormindo, mas estaria protegendo a Nezuko também, da mesma forma da história original. É como seria bom, o Tanjiro Oni, o Rengoku e o Zenitsu iriam proteger os passageiros do trem, enquanto o Inosuke e a Nezuko iriam derrotar o Inferior 1. E assim, esse ponto que ela já sabia Hinokami Kagura, por treinar com o Tanjiro Oni, ela acabaria derrotando o Lu Inferior 1. Semelhante ao como foi com o Tanjiro, a diferença é que ela não sofreria tantos anos assim, já que ela teria treinado a Hinokami Kagura graças à ajuda do Tanjiro Oni, que teria ajudado. Então ela já saberia melhor Hinokami Kagura do que o Tanjiro sabia nesse ponto. Assim, ela também não sofria tanto. Só que ainda aconteceria do aparecimento do Akaza, que apareceria ali, enfrentaria o Rengoku e mataria ele. O Rengoku ainda morreria nessa história. A diferença é que o Tanjiro Oni estaria ali e a Nezuko seria uma caçadora. O Tanjiro Oni poderia tentar ajudar o Rengoku? Olha, eu acredito não, porque acredito que ele estaria ajudando os passageiros, eles com o seu Kikijutsu, pra curar qualquer ferimento que eles estivessem. E aí o Rengoku daria o mesmo discurso que ela deu pro Tanjiro pra Nezuko, e diria que ele acredita no Tanjiro, lá que ele é um caçador de Onis, aceita ele como caçador de Onis e tal, e acabaria morrendo. E aí galera, por esse vídeo ficar muito longo, porque agora eu vou ter que falar os acontecimentos desde o Distrito do Entretenimento até a batalha final contra o museu, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a parte 1, e a parte 2 sairá outro dia. Não vai ser na próxima semana, porque na próxima semana vai ser uma teoria de um vlog de Boku no Hero. Então, esse é o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal para mais vídeos. Então, esse é o vídeo, galera. Valeu, falou e fui!